Fala pessoas, beleza? Tudo na paz? Vamos lá, mais uma aulinha hoje, aulinha sobre regra de três simples, tá bom? Aqui o momento não é para a gente definir constante de proporcionalidade, nada disso. Eu vou ser prático e objetivo e vou mostrar a resolução e os procedimentos, beleza? Então peguei um exemplo aqui para a gente trabalhar. Vamos lá. Na pandemia de Covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era de 184, beleza? Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Então, vamos lá. Para resolver uma regrinha de três, a gente trabalha com alguns passos. O primeiro passo é a gente identificar as grandezas envolvidas no problema. Tudo bem? Então, neste caso, grandeza é tudo aquilo que a gente pode contar ou medir. No caso, eu vou estabelecer duas grandezas aqui. Tudo bem? Deixa eu marcar com uma outra cor aqui. Então, ó, como é uma resolução, eu vou alterar a fonte, tá? Bom, então vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou colocar essas possíveis grandezas. No caso, a quantidade de funcionários, beleza? Não precisa escrever também quantidade de funcionários, tá bom? Também vamos ser um pouco prático e objetivo aí. E depois, as quantidades ou a quantidade de máscaras, beleza? Também, mesmo princípio. Então, primeiro passo, coletei as possíveis grandezas. Segundo passo, coleta de dados. De acordo com o enunciado, 8 funcionários produzem diariamente 184 máscaras. Com o objetivo de atingir 500 máscaras, a pergunta é: quantos funcionários a mais será necessário contratar? Ou seja, eu não sei a quantidade de funcionários, mas eu quero uma produção de 500 máscaras, beleza? Ok? Só não posso esquecer que eu já tenho 8 funcionários. O terceiro passo é aquele passo que eu considero fundamental, que é o quê? Verificar se são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aumenta uma grandeza, aumenta a outra, ou se são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta uma grandeza, a outra diminui. Para facilitar a nossa análise, vamos fazer o seguinte, ó. A grandeza, quantidade de máscaras, sai de 184 e vai para 500. Então, essa grandeza, eu vou marcar uma flechinha, mostrando que essa grandeza está aumentando. Agora, vamos lá. Se 8 funcionários produzem 184 máscaras, no mesmo tempo, ou seja, em um dia, para produzir 500 máscaras, serão necessários mais de 8 funcionários ou menos de 8 funcionários. Percebe que eu tenho o mesmo tempo, ou seja, máscaras diariamente. Ou seja, neste caso, eu vou precisar também de mais funcionários. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quando são grandezas diretamente proporcionais, aumenta uma grandeza, a outra também aumenta, a gente já vai fazer direto. Coloca fração igual fração e multiplica esse carinha em x. Multiplica essa diagonal, multiplica essa. A opção é sempre multiplicar a diagonal que contém a letra. No caso, você vai multiplicar 184 vezes x, 184x. Isso é igual a 500 vezes 8. Fazendo a conta, 4.000. Para finalizar, eu tenho x igual 184 está multiplicando, eu passo ele dividindo, ou seja, 40.000, ou melhor, 4.000
dividido por 184. E aí, galera, lógico, eu vou lá num cantinho e faço essa divisão. 4.000 dividido por 184 vai dar 21,7. Isso, claro, pessoal, a gente tem que prestar atenção que 4.000 dividido por 184 vai me dar aproximadamente 21,7. Porém, galera, eu tenho que analisar que eu estou calculando o número de funcionários. Então, eu não posso ter 21,7. Então, o que eu vou fazer? Para finalizar o exercício, vou aqui no cantinho. Então, eu vou aproximar para 22 funcionários. Professor, mas eu não tenho essa alternativa. Ou eu tenho a alternativa 22, que é a alternativa B. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei quantos funcionários produzem 500 máscaras. Eu perguntei quantos funcionários a mais eu preciso contratar. Então, eu tenho que pegar esse 22 e subtrair 8 funcionários que eu já tenho na minha empresa. Ou seja, pessoal, a partir daqui, serão necessários contratar a mais, isso mesmo, 14 funcionários. E aí sim, eu tenho a finalização do exercício, que aí eu venho e verifico que a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Belezinha, pessoas? Então é isso. Vou fazer mais um, ok? Vamos lá, então, pessoas. Questão 2. Para viajar de uma cidade para outra com uma velocidade média de 60 km por hora, leva-se 2 horas e 30 minutos. Quanto tempo seria gasto para fazer esse mesmo percurso caso a velocidade fosse de 75 km por hora? Então, pessoinhas, seguindo o mesmo protocolo, vamos nessa. As duas grandezas envolvidas, velocidade, e essa velocidade, meu povo, foi dada em quilômetros por hora. Professor, eu posso marcar somente quilômetros por hora? Sim, sim, sim. Se facilitar, né, a coleta de dados, beleza. E outra grandeza é o time, it's time, tempo. E esse tempo eu vou estabelecer aqui que eu vou trabalhar em horas. Professor, poderia ser em minutos? Sim, desde que você converta tudo, beleza? Então vamos lá. Coletando os dados do problema. De acordo com o enunciado, a 60 km por hora, para fazer um determinado percurso, são gastos aí 2 horas e 30 minutos. Então, seria 2 horas e meia. Cuidado, não é 2,3. Lembrando que quando eu trabalho com tempo, a minha base é a sexagesimal, ou seja, a base 60. As trocas acontecem de 60 em 60, não de 10 em 10. 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 2 vezes 60, e assim sucessivamente. Cuidado, hein? Beleza? A pergunta é, se eu aumentar a velocidade para 75 km por hora, qual é o tempo que eu levo para fazer o mesmo percurso? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, fiz as coletas das grandezas. Segundo passo, coletei os dados do problema. E o terceiro passo, pessoas, muito sério aqui. Eu vou analisar se as grandezas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Beleza? Então, vamos lá. A 60 km por hora, para percorrer um determinado percurso, levou-se 2 horas e meia. Se eu aumentar a velocidade para 75, olha a flechinha, se eu aumentar a velocidade para 75,
o meu tempo para percorrer o mesmo percurso será mais do que 2 horas e meia ou menos do que 2 horas e meia? Isso mesmo. Se você analisou, claro que o tempo será menor, você aumentou a velocidade. Se você aumentou a velocidade para percorrer o mesmo percurso, você leva menos tempo. Beleza? Então, são duas grandezas inversamente proporcionais. A grandeza velocidade aumenta e a grandeza tempo diminui. Se elas são inversamente proporcionais, uma alternativa para resolver é você multiplicar isso em linha, beleza? Porém, como eu já estou pensando lá na frente, na próxima aula, que é regra de 3 composta, eu vou usar o mesmo procedimento, tudo bem? O procedimento será o seguinte, você vai colocar aí um quarto passo na jogada. Professor, qual seria esse quarto passo? Você vai pegar a fração que não tem a letra e você vai inverter. Não está 60 sobre 75? Então, você vai escrever 75 sobre 60. Inverteu a fração que não tem a letra, igual, copia que tem a letra, ou seja, 2,5 sobre x. Beleza? Claro que muita gente está falando, professor, é mais fácil multiplicar em linha, cara, muito mais simples. Confesso, sim, mas aqui eu estou pensando um pouquinho para frente, porque a hora que eu chego em regra de 3 composta, mais de 2 grandezas, esse artifício já não é válido, beleza? Então, a partir desse momento, com a inclusão deste passo, a gente multiplica em x. Esse vezes esse vezes esse. Procura sempre a diagonal que tem o x, ó. 75 vezes x, 75x, isso tem que ser igual 2,5 vezes 60, isso vai me dar 150. Para finalizar, óbvio, x é igual a 150 dividido por 75, ou seja, x é igual a 2. Mas 2, o quê? O que eu estou calculando? Isso mesmo, o tempo. E esse tempo eu estou calculando em horas. Portanto, para percorrer o mesmo percurso com uma velocidade de 75 km por hora, este automóvel, esta pessoa, né, este veículo levará, então, 2 horas para fazer esse mesmo percurso. E, neste caso, 2 horas corresponde à nossa alternativa B. B de Bosque. Beleza, pessoal? Então, é isso, galera. Então, nossa próxima aula será sobre regra de 3, só que aí composta. Valeu? Até daqui a pouco, pessoas. Abração, Cleitinho na área. Valeu.